Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? É pela graça mesmo, né? A gente fica pensando, o mundo que nós estamos vivendo, como as coisas que estão acontecendo, né? É só pela graça mesmo que nós ainda estamos vivos, né? Porque a gente está pensando igual aquela cidade mesmo, que lá de Paraná. Eu vou orar por ele, deixa aí que eu vou orar. Lá em Paraná, né? Aquele tornado que deu lá acabou com a cidade em pouco tempo, né? Então, isso pode acontecer em qualquer lugar. Quer dizer, ele pode estar vivo hoje e amanhã não está mais vivo, né? Então, a melhor coisa que a gente faz é procurar a vida no corpo da morte, porque quando a morte chegar nesse, nós temos vida e saímos da terra. Então e o único lugar de encontrar vida é exatamente aonde a palavra está sendo pregada. No mundo inteiro tem irmãos, pastores que estão pregando a palavra de Deus, tirando os eleitos para quando vier um caso desse aí, mesmo que houver um eleito, mas se ele é um eleito mesmo, a terra pode até, o corpo pode ir para a terra, mas só que a alma dele está segura, né? Então nós estamos vivendo um mundo como esse. Qualquer hora dessa pode acontecer um desastre desse em qualquer lugar. Porque isso é a forma também que Deus, mostrando que Deus está irado com o mundo e que não vai melhorar nada nesse mundo, vai só piorar. Então, é por isso que nós estamos tentando fazer tudo que pode para poder pregar essa palavra como ela é, para poder nos tirar da terra, né? Na verdade é isso, né? Hoje mesmo eu quero pregar um assunto que é não só para os jovens, mas para todo mundo, mas principalmente para os jovens. Como hoje Marcelo pregou, né, um assunto muito bom. Eu não estava aqui porque eu não estava bem, né? Estava muito zonzo assim, então eu tive que ficar em casa, não dava conta de vir. Mas foi uma mensagem muito boa, não só para jovens, mas para todo mundo, né? Sabe? Eu não sei se vocês ouviram, né? Mas é ensinamento, né? Para ajudar jovens, ajudar crianças, as crianças que estão nascendo, as crianças que já nasceram, que estão na terra hoje, elas precisam de entender o trabalho de Deus. Do mundo não precisa nem de ensinar. O que o mundo está fazendo, não precisa nem de ensinar. O profeta chegou até a falar que se uma criança nasce aqui na terra, ensina nela o certo ou o errado. Quer dizer, se você ensinar o certo, é claro que você vai tentar ajudar ela, mas ensinando o certo ou errado, ela vai para o lado errado, não tem jeito. Ela não consegue se não houver ninguém para ensinar ela o lado certo. Ela sempre vai pender para o lado errado, porque é a natureza da pessoa que nasce aqui nesse mundo. É uma natureza do mundo. E é por isso que Deus fez o que Ele fez para redimir. Ele já colocou todo mundo numa só espécie, numa só maneira, para Ele mudar a natureza dessas pessoas que realmente são dele. Só Deus pode mudar a nossa natureza. Só Ele. E Ele já deixou isso por conta dele mesmo. Falou assim, quem é meu, eu mudo a natureza. Quem não é meu, não muda. Deus não muda a natureza de uma pessoa que não é dele, né? No sentido natureza, não estou falando natureza para essa terra, não. Natureza para sair da terra, né? Isso é o que a gente vê. Ontem, não sei se foi ontem mesmo, eu estava lembrando de uma coisa. Nós estamos aqui nesse mundo, a gente tem que entender desde a coisa mais simples, é uma semente plantada. Você pode plantar uma semente, a maneira que você planta ela vai crescer e dar exatamente
aquilo que ela é. A semente boa, por exemplo, ou que seja ruim. Se você plantar uma semente ruim e uma fruta brava, ela vai dar uma fruta brava. Mas se você plantar uma planta boa, ela vai dar bons frutos, sabe? Então é isso que a gente tem que entender. Nós estamos nesse mundo aqui exatamente para fazer, para mostrar o mundo que não, como o Marcelo estava falando mesmo, assim, não é que a gente tem que mostrar isso diretamente, não, a nossa própria vida é um livro aberto, para não apenas pela boca, mas nossa maneira de viver, já mostra de onde nós viemos, já mostra, sabe? Porque esse caso da gente querer mostrar a aparência demais, ou mostrar os feitos que a gente faz, para provar para as pessoas que a gente está fazendo, não, nós temos que provar as coisas aqui, para que Deus olhe e veja o que nós estamos fazendo. Agora, se nós estamos fazendo ruim, Ele está vendo. Se está fazendo bom, Ele está vendo. Então, o importante é isso, né? Então por isso eu quero pregar essa mensagem, que está até assim, defendendo a palavra da hora. O título é Defendendo a Palavra da Hora. E quando a gente defende a palavra da hora e mostra para quem está ouvindo, é claro que se você está ouvindo e é um eleito, você vai entender isso. E se você tem filhos pequenos, você vai tentar o máximo para mostrar a esses filhos que Deus está na terra fazendo algo. Isso aí já é responsabilidade dos pais também, né? É a responsabilidade dos pais. Então, vamos ler, e eu vou citar o nome dos irmãos que... Irmão Rogério, o vigilante, alguém da família dele partiu e ele viajou, então nós vamos orar por ele e também pela família, né? O irmão Rogério, né? Tem outro pedido aqui também, que eu anotei em outro papel. Aqui, a irmã Neia, ela está viajando para João Molevade, para um velório até de uma vizinha dela, vizinha do seu pai, né? Então ela até falou que para a gente orar pela família, porque uma pessoa foi que partiu agora, eu creio que foi hoje, foi tão boa para eles que cuidou deles, porque a mãe dela faleceu e eles ficaram pequenos, cuidou de todo mundo, sabe? Então aí essa vizinha deles faleceu e ela foi para lá. E nós vamos orar também pela família dessa vizinha dela que faleceu, né? Nós vamos orar, pedir a Deus por essa família, né? Também aqui, irmã Zuluária pede oração por mais um ano de vida. Nós vamos orar também, tá? E incluir todos os irmãos, eu não preciso nem citar mais o nome, mas todos os irmãos que sempre a gente está falando aqui, nós vamos orar por eles, continuar orando. Tá. Nós vamos orar sim, tá? Tá bom, nós vamos orar sim, tá, irmão? E aí, nós vamos continuar orando, e eu agora mesmo quero orar por essa peça de roupa aqui também, junto, né? Mas vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler. E eu quero, desde já, mostrar para os irmãos algo aqui. Nós vamos ler duas escrituras. A primeira eu vou ler agora, e depois da oração vou ler uma outra. Quero mostrar para os irmãos uma diferença, muito assim, você vai entender, é claro que tem algumas palavras aqui, mas às vezes a pessoa mistura essas duas escrituras, que é Lucas 21, a partir do verso 25, e São Mateus 24. Nós vamos ler, que vocês devem notar já desde a leitura algo diferente, porque tudo que é diferente e que a gente tem que saber, você tem aqui a receita, ó. Aqui está a receita. Se eu não entendo a escritura aqui tem uma receita aqui, ó, que te mostra, tá? Essa aqui é a verdadeira receita hoje.
Porque ela revela essa Bíblia que é a palavra de Deus que nós temos aqui na mão. Então vamos aqui, escute bem aqui, Lucas 21, a partir do verso 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso nós estamos vendo aí direto, né? Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, escute aqui, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando vê acontecer isso, você já não viu acontecer? Então levanta, vamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira, você sabe que a figueira é Israel, já retornou, e para todas as árvores, as igrejas aumentando. Quando já se tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, fecha os nossos olhos, vamos orar por todos esses pedidos que estão aqui. Mesmo os que eu não li, mas nós vamos orar e pedir a Deus, quem trouxe os pedidos, é só crer que Jesus Cristo continua sendo o curador e o salvador de todos nós. Senhor Deus, graças te damos primeiramente, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo ao Senhor, Pai, misericórdia sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, Pai, para que o Senhor possa ajudar cada um, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, não só desse grupo que congrega aqui, Senhor, mas em outros lugares no mundo. O Senhor tem filhos em todos os lugares, meu Deus, e o Senhor tem essa palavra em todos os lugares, Senhor, para preparar um povo para sair dessa terra, Senhor. Meu Deus, nós oramos por todos, Pai bendito, porque nós cremos e sabemos que é um corpo completo. Meu Deus, não faltará nenhum membro, todos os membros do corpo de Cristo ouvirá a palavra. E assim nós cremos que nós fazemos parte desse grupo de pessoas. Meu Deus, e assim nós estamos pedindo por cada um, Pai, para que nós possamos estar junto em torno da Tua palavra, em torno da revelação da Tua palavra. Essa palavra veio para juntar todo eleito para o rapto. Assim nós pedimos, Pai, ajuda nós, Pai, a ter um só pensamento, Senhor, que nós não possamos ter ideias diferentes, mas que nós possamos pensar em uma só coisa: a palavra que está aqui nos tirará da terra. Ajuda todos nós, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos orar, Senhor Deus, por esses pedidos, Senhor. Meu Deus, irmão Rogério, Senhor, ele está viajando, Senhor. Agora mesmo eu creio que ele deve estar lá nesse velório, Senhor. Meu Deus, e nós estamos orando por ele e também por essa família, para que o Senhor possa consolar essa família do irmão Rogério, Pai. Senhor, também, meu Deus, nós oramos pela irmã Neia, Senhor, que viajou também para João Molevade. Meu Deus, a vizinha do seu pai faleceu, e ela foi lá, Senhor Deus, em agradecimento por aquilo que ela fez por eles, Pai. Meu Deus, ajuda a irmã Neia, ajuda aquela família ali, Senhor. Consola aquela família também, tem misericórdia daquela família, Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, também, irmã Zurualha, Senhor, que está fazendo, Pai, completando mais um ano de vida nessa terra, Senhor.
Meu Deus, ajuda ela, dá a ela saúde, Pai. Ela está aqui, Pai. E que o Senhor abençoe ela e também o irmão Zé, Pai, para eles continuar trabalhando juntos, Senhor. Meu Deus, e todos os outros pedidos, outros irmãos que nós não citamos o nome aqui, meu Deus, que estão necessitados, Pai, nós oramos por cada um deles, para que o Senhor possa ajudar cada um deles, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando eles saúde, Pai. Senhor, aqui está essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, eu, juntamente com essa igreja, nós cremos em Tua palavra, Senhor. Nós cremos em tudo que está escrito em Tua palavra. Senhor, eu coloco as mãos sobre essa peça de roupa, Senhor. Meu Deus, eu creio que quem trouxe essa peça é um cristão ou uma cristã. Meu Deus, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa peça de roupa, ao tocar na pessoa doente, ou qualquer coisa que tiver, porque tudo que há é um demônio, doença, qualquer coisa, que todo demônio saia e que essa pessoa fique totalmente curada, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor por esta pessoa, Pai, e eu creio que o Senhor está ouvindo, Senhor, nesta hora, meu Deus, que então o irmão que levar essa peça, Senhor, que ele leva crendo que isso acontecerá, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, também, Pai, eu peço ao Senhor, me ajuda, Senhor, mais uma vez, a transmitir a Tua voz, a Tua palavra, para que os Teus filhos saiam daqui melhor, ou nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu vou deixar a peça aqui embaixo. Deus possa nos ajudar mais uma vez nesse dia, nessa noite. Hoje eu quero tomar vários assuntos aqui a respeito de tudo que está acontecendo nos nossos dias. Aqui, por exemplo, eu quero mostrar para os irmãos algo que é de suma importância para nós, principalmente para os jovens e as crianças que estão crescendo. Você sabe que o engano cada dia vai aumentar, não vai diminuir, o engano vai aumentar cada dia. E o que nos livra, irmão, é exatamente a palavra. Se a gente, quando a gente fala a palavra, porque a palavra é Deus. Deus é a palavra e Deus é Espírito. Sabe? Então, é o que nos livra. Então, nós devemos entender o seguinte: valorizar a palavra desde que você entra na igreja ou que você lê em sua casa a palavra de Deus, valorize aquela palavra, porque ela é a nossa defesa. Ninguém vai ser defendido só porque fala, eu creio em Deus. O demônio também crê, não é assim. Você tem que estar ligado àquilo que Deus está fazendo. Não é questão de falar, não, eu creio em Deus, não. Os demônios creem também, até estremecem. Não é isso, é você ter o entendimento do que Deus está fazendo hoje. E não duvidar. Porque o mundo aí fora está colocando dúvida em tudo. Então, por isso que eu vou mostrar para os irmãos algo a respeito dessa coluna de fogo e dessa nuvem. Eu vou mostrar dentro da mensagem e dentro da Bíblia, tá? Então, deixa eu ler a outra escritura que eu falei que eu ia ler. São Mateus 24. Aqui, só para os irmãos verem uma coisa. 24, a partir do verso 29 a 35 também, falando quase o mesmo assunto. Mas vocês vão notar uma diferença aqui, tá? Mas vamos aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, eu creio que está aí para vocês lerem, né? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está vendo? E ele enviará os seus anjos. Olha a diferença. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Isso aqui, você vai notar que isso aqui são duas coisas acontecendo, para nós e para os judeus. Isso aqui é para os judeus, tá? Ele vem também como Filho do Homem. E outra coisa, todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Está vendo? Agora, dessa vez aqui você não viu isso. Não, essa vez aqui é só para eleito. Agora, apareceu, você sabe que a nuvem apareceu ali, mas essa nuvem aqui é um sinal para incrédulo, porque o sinal para crente, aqui, para os crentes é a mensagem que já está na nossa mão. Agora, lá é para condenar os incrédulos, tá? Então, por isso que você tem que entender melhor. Então, aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, vamos mais uma escritura aqui, em Apocalipse, só para os irmãos verem que essa de São Mateus está ligada a essa de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos aqui. Capítulo 1, versos 7 e 8. Está ligada a São Mateus 24, verso 29 em diante. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês viram que há diferença. Porque aqui todo olho verá, por causa dos efeitos que vai acontecer dentro da grande tribulação, através de Moisés e Elias. É claro que para Deus fazer uma coisa, vocês já notaram que quando Deus tem que fazer algo, Ele envia um profeta? Não importa o que vai acontecer, tem que ter um profeta. Tem que ter um profeta para mostrar, seja juízo, seja o que for. Tem que haver um profeta primeiro para avisar. Então, quando Moisés e Elias estiver aqui, aí sim, vai acontecer essas coisas, porque eles é que vai abrir o selo. Então, se eles disserem que não vai chover, não vai chover, porque foi o que Elias fez. Está vendo? E as pragas que Moisés fez no passado, ele, se ele quiser fazer, ele vai fazer, porque o selo está na mão dele, é eles é que vai abrir o selo. Tá? Então, esse assunto é para lá. Eu vou ler uma mensagem para depois eu entrar no assunto mesmo, mas eu quero ler aqui só para vocês verem uma diferença aqui. A revelação de Jesus Cristo, para vocês verem que o rapto é uma coisa e a vinda no sentido, essa vinda que todo olho verá, é uma outra coisa. Então, só ler um parágrafo 107 aqui que vocês vão entender da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Eles falando de Apocalipse, né? Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Ele vem, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem, vem o sacerdote rei, o Todo-Poderoso vem. Assim seja, Jesus Cristo vem brevemente. Amém. Ele vem com as nuvens de glória, como foi visto no monte da transfiguração. Quem é que estava no monte da transfiguração? Não era Moisés e Elias? Está vendo? Como foi visto no monte da transfiguração, e seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus, que lhes cobria, e todo olho verá,
Isso quer dizer que isso não é o rapto. Isso é quando ele vier tomar seu devido lugar como governador do mundo. Entendeu agora? Porque a mensagem é uma revelação de tudo. A mensagem que nós temos é uma revelação de tudo. Tudo que, mesmo que Moisés e Elias está aqui, vai fazer, nós já sabemos que eles é que vai abrir o selo. Mas quem é que revela? O sétimo anjo. Ele revela tudo. Agora, quando eles chegarem aqui, a igreja já não está aqui, porque ela recebe essa revelação, é para sair da terra. Ela não vai passar por todo o período, ela não vai entrar na grande tribulação. Ela vai ter tribulações, mas não grande tribulação. Tribulações nós estamos tendo já. E pode aumentar mais, mas a grande tribulação, quando acontecer, para os judeus ser chamado, a noiva já está na glória. Porque os judeus, esses judeus que vão passar pela grande tribulação, eles também vão ser transformados, porque eles vão estar no milênio. Mas eles não vão estar nas bodas do Cordeiro. Quem vai estar nas bodas do Cordeiro é a noiva. Então ela é chamada primeiro para ir descansar, enquanto Deus trata com os judeus. Por isso essas duas escrituras é diferente. Aparece na nuvem e depois aparece nas nuvens enviando 2 mensageiros. Por isso a diferença está aqui, mas está aqui no sétimo selo. Não sei se eu vou entrar nesse assunto, mas está aqui. Não 1, mas 2, Moisés e Elias, está escrito aqui. Então ele envia 2, mas nós, pela graça de Deus, nós cremos que não vamos estar mais aqui. Porque quando ele envia 1, é para tirar o povo. Sabe? O que nós temos que entender é isso, irmão. É na maior simplicidade, porque não é porque você está ouvindo tudo que vai acontecer, que você, não, eu tenho que passar por... Não é que tem que passar por isso, você tem que ouvir e crer que isso é verdade, e qualquer hora dessa você é transformado depois que ouve essas verdades. Sabe? Não é que você vai melhorar, virar um santão, não. Sabe? Santo é Deus. Quem é santo é o que está aqui diante de nós, aqui, ó. Aqui. Toda a santidade de Deus está aqui diante de nós. Ele é santo. Ele é santo. Então, nós estamos aqui para aprender que essas revelações cabem a nós. Deus revela a sua noiva tudo que vai acontecer. E é isso que nós estamos aqui para aprender. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, eu quero mostrar, porque existe aí agora, isso vai aumentando, sobre essa nuvem, o aparecimento da nuvem em 28 de fevereiro. Olha, irmão, eu vou mostrar para os irmãos aqui tudo. Olha, essa nuvem, ela aparece porque haverá sinais no sol, no céu e na terra. Ela aparece exatamente para o mundo e não para o eleito. Porque para o eleito ela já tinha aparecido antes, não como uma nuvem, mas ela apareceu como anjos e eles estavam como uma nuvem. Eu vou mostrar que eles apareceram para William Branham no dia 22 de dezembro de 1962. Ele já tinha visto através de uma visão, Deus apareceu para ele e ele estava tão preocupado que ele pregou no dia 30, Senhores, é este o tempo? A preocupação dele é que aquela aparição seria a morte dele. Ele pensou que era, mas não era a morte dele, era a vida para nós, porque era uma revelação para nós. E ele até falou com a esposa dele, olha, se acontecer alguma coisa, que alguém vai ajudar você, porque os meninos estão pequenos e tudo mais, porque ele pensou que ia morrer, porque já pensou aquela presença de Deus para ele. Ele pensou que aquilo seria a morte dele. Mas eu quero mostrar para os irmãos algo aqui. Contar todas as mensagens pregadas, só para os irmãos verem que naquele dia não havia uma atividade. Nenhuma no dia 28 de fevereiro. Aquilo Deus permitiu que a ciência tirasse, mas antes que a ciência tirasse,
A ciência já tinha tirado essa aqui, e foi muito antes da pregação dos selos. E foi a ciência que tirou também. Vocês estão vendo? E essa coluna de fogo aí é Deus. E aquela nuvem é Deus também. É Deus. Mas por que ninguém fala dessa aqui? Por que não fala? Só fala naquela ali. Tá? E alguém eu vi comentários querendo dizer assim, que o William Branham fala aquilo, mas, quer dizer, naquele dia não havia, não, é claro, não havia para eles, mas para nós já tinha havido. Porque já tinha começado desde dia 22 de dezembro. Então, deixa eu só ler, e depois nós vamos continuar. Deixa eu ler para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. Eu anotei tudo aqui, ó, só para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. Sobre o dia 28. Olha aqui, é para vocês verem uma coisa aqui, ó. Eu vou citando, depois eu vou mostrar para os irmãos que a primeira coisa que aconteceu foi uma visão da estaca. Quem já leu as mensagens falando de uma estaca que ia ser fincada na casa do William Branham? Quem já leu? Quase ninguém, já pensou? Quase ninguém. Já pensou aí? A primeira visão foi de uma estaca. Anos antes, Deus falou com ele, olha, quando alguém vier e fincar uma estaca no seu quintal, muda para Tucson. Está vendo? Essa era a primeira visão. E foi exatamente nesse período que nós vamos ler aqui, foi exatamente o que ele fez, porque ele era tão obediente que não importava, deixava a casa e foi para lá, porque ele andava segundo o que Deus mandava. Fincou a estaca, ele já conversou com a esposa dele, está escrito aqui na mensagem, depois não sei se eu vou ler, mas está aqui, ó, na mensagem qual é a atração sobre a montanha, falando relacionando tudo o que aconteceu. Então, o que ele fez? Mudou para Tucson. E agora vamos ver os períodos que foi. Eu vou ler, e depois vocês ouvem de novo, se vocês quiserem. Ó, no dia 30 de dezembro, de dezembro, ele pregou, senhores, é este o tempo. E foi, tá aí, você pode ir. No mês de janeiro, olha você ver as mensagens que ele pregou no mês de janeiro. Vamos contar agora janeiro de 63. Vocês vão notar que no mês de fevereiro só pregou uma mensagem, no dia 23. Nenhuma mais. Porque ele estava preocupado tanto com a visão quanto com a mudança, que ele mudou e sem saber. Deus manda ele mudar para lá. Chegou lá, não tinha nem, a casa era tão pequena que não cabia quase nem a família. Então, ele estava preocupado. Então, vamos aqui. Escute bem. Mês de janeiro de 63. No dia 16, ele pregou o mensageiro do entardecer. Olha para vocês verem. Mês de janeiro de 63, tá? Já dando início o ano 63. Ele pregou o mensageiro do entardecer no dia 16. Dia 18, ele pregou o Espírito da Verdade. Dia 20, a voz de Deus nesses últimos dias, em janeiro, tudo em janeiro. No dia 20, à tarde, ele pregou somente uma vez mais, em janeiro. No dia 21, ele pregou Zaqueu, o homem de negócio, janeiro. Dia 22, ele pregou lembrando-nos do Senhor, dia 22. Dia 23, identificação, janeiro. Pregou todas essas mensagens em janeiro, depois da visão. Aí ele pregou essas mensagens. Agora, mês de fevereiro de 1963, uma só mensagem. Ele pregou a mensagem, e foi no dia 23. Uma porta em uma porta. A única mensagem que ele pregou em fevereiro. Então, não apareceu para a ciência, não foi em 28? Pois é, ele pregou uma mensagem, porque ele estava em Tucson, esperando ver o que é que Deus ia fazer. Está vendo? Então ele pregou uma mensagem no mês de fevereiro, que foi uma porta em uma porta. No mês de março, no dia 20, de 1963, no dia 4, ele pregou uma mensagem, não aquela que nós temos, porque tem uma mensagem que nós temos aí,
um absoluto, foi pregado no dia 30 de dezembro de 62. É uma outra mensagem com o mesmo título. Ele pregou uma mensagem com o nome Um Absoluto, no dia 4 de março. E ele pregou o selo, foi em março, não foi isso? Pois é, no dia 4 de março ele pregou uma mensagem, Um Absoluto. No dia 6, vocês recordam que tinha dois irmãos, o irmão Norma e o irmão Fred? No dia 6 eles viajaram para uma caça de javali, no dia 6 de março. No dia 8 os anjos apareceram para ele, dando a comissão para ele pregar o selo. 8 de março. Você viu? Então, tudo na ordem. Dia 6 eles viajaram. Dia 8 os anjos apareceram para ele. Foi quando pegou ele, levantou ele no ar. E aqueles irmãos escutou aqueles estrondos, porque foi um estrondo tão grande que na hora que os anjos apareceram, dando a comissão para ele pregar os selos. Está vendo? Aí ele começa a pregar. Logo que ele volta, a primeira mensagem que ele pregou no dia 17, que já foi a pregação dos selos. Não havia atividade nenhuma no dia 28. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou mostrando para vocês que essa nuvem tirada, essa foto da nuvem que eles tiraram, não havia atividade no sentido com William Branham. Era Deus mostrando algo no céu para provar que ele já estava aqui na terra. Então, por isso, assim, não adianta pode a pessoa falar o que quiser, vai falar para a condenação deles. Eu quero mostrar para vocês, os jovens e tudo mais, que se alguém falar assim, provar assim, não tinha atividade, não tinha para incrédulo, mas para o eleito tinha, porque está tudo aqui registrado, aqui, Deus já estava trabalhando na terra. Você, para crer na mensagem, ou crer em Deus, não é olhando para a nuvem, não, é olhando o que Deus está fazendo na terra. Aquela nuvem, você olhar para ela fala com você? Pois é. Aquela nuvem, ou então essa coluna de fogo, só olhar pelas fotos, ela não fala com você, a voz dela está aqui, E essa voz que saiu dessa coluna de fogo é que condena, ou então me salva, ou salva vocês. De outra maneira, irmão, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão para o abismo porque não deu atenção a... Olha aqui para vocês verem uma coisa. A reprovação por causa da palavra, olha aqui, eu anotei ela aqui, está vendo aqui? Eu creio que eu anotei, né? Deixa eu ver se está aqui. Essa mensagem aqui, não, essa aqui foi em 62. Em 62, de janeiro de 62, no dia 22, ele teve a visão. Aqui, ele pregou no dia 23 de dezembro de 62, no dia depois. Olha o que ele disse aqui, porque estava preocupado com o dia anterior. Parágrafo 12, mensagem de reprovação por causa da palavra. No dia 23, ele pregou essa aqui, quando ele tinha tido a visão no dia 22. Quer dizer, como se fosse ontem, ele teve a visão. Aí hoje ele estaria pregando aqui. Então ele disse aqui: porém agora uma coisa que desejaria dizer essa manhã, que provavelmente não direi no próximo domingo, é concernente a algo que aconteceu ontem. Tá vendo? Ontem eu estava um pouco reluzente em vir esta manhã, porque deixa eu ver aqui, quer ver? Esta manhã, porque eu realmente, com que rasgado estou, eu não me sinto muito assim, porém, desde que estou aqui, tentarei o melhor que posso. Quer dizer, ele não estava tendo nem condição de pregar, por causa daquela visão. Aí, aqui no 18, ele disse: eu olhei para cima numa espécie de forma de pirâmide,
de pé ante mim, ali estavam pequenos pássaros, começou a ver pássaros, depois pombos e depois anjos. Não foi assim que foi a visão? Primeiro, pássaros, depois pombos e depois os anjos. E quando chegou os anjos pegou ele e levantou ele. Pense bem numa coisa como essa. Você está na terra e chega anjos e te levanta. O que você vai pensar depois? Você não vai pensar que vai morrer? Porque na presença de anjos, já pensou a presença daqueles anjos ali? É tanto que tem umas mensagens que falam que ele ficou entorpecido, ele ficou sem força, ele perdeu a força do corpo por causa da presença daqueles anjos. Ele não ia pensar que ele ia morrer? Pois é, então essa preocupação dele, desde aqui até esse dia que ele estava caçando, foi que resolveu o problema, porque aí esses anjos apareceram diretamente, porque essa foi uma visão. Agora era eles mesmos, chegaram e conversaram diretamente com ele, falando, volte para, porque ele estava em Tucson, volte para Jeffersonville, porque você recebeu a comissão de pregar os selos. E ele voltou para pregar, e hoje nós temos ele aqui na nossa mão, tá vendo? Então se alguém tentar te envolver, falar, mas o William Branham não, é claro, o William Branham não estava quando tirou essa foto, estava lá em cima. O William Branham estava aqui na terra, encontrando com ele na terra. Aquela nuvem ali foi no ar, foi acima de qualquer nuvem, eles tiraram a foto. E aquilo era como se fosse, tem uma mensagem que diz assim, irmão, se você lê as mensagens, o irmão Silas pode até mostrar para vocês isso, até os selos, você não vê o William Branham tocando no sentido da nuvem. Ele nem sabia que havia uma nuvem tirada da foto, ele não sabia. Ele ficou sabendo disso um dia que ele chegou na casa de um irmão, depois estava lá essa foto e ele olhou a foto e falou com o irmão se podia levar aquela revista para ele ver. Quando ele olhou a foto, ele lembrou que foi exatamente os anjos que tinham aparecido para ele. Ele nem sabia que eles tinham tirado. Então por que hoje as pessoas estão aí tentando enganar com a foto da nuvem? Quando William Branham, quando pregou a verdade, nem sabia se tinha nuvem, se alguém tinha tirado foto da nuvem. Ele nem sabia, ele ficou sabendo disso depois que ele pregou os selos, 1 ou 2 meses depois. Então, se ele ficou sabendo disso, e hoje, agora o mundo aí está falando que isso é uma mentira para o mundo, para condenar eles, mas para nós é uma verdade, porque a verdade ficou aqui, Porque antes que acontecesse isso aí, Deus já tinha aparecido para ele. Deus já tinha aparecido. Vamos aqui, escute bem aqui, aí vocês vão entender mais um pouco, escute bem aqui, Senhores, é este o tempo que foi pregada no dia 30 de dezembro, no dia 30 de dezembro de 62, porque já tinha tido a visão no dia 22, tá? Então, aqui vocês vão entender mais a respeito disso aqui, Senhores, é este o tempo. 60 e 61. Quando a luz, isso aqui, os anjos não tinham dado a comissão para ele. Aqui é em 62 ainda, foi depois da visão. Então escute bem a visão que ele teve. Quando a luz, a qual você vê nesta noite na fotografia, ali, que essa já tinha aparecido, tá? Que por meio da investigação científica tem sido provado que é um ser sobrenatural. Para mim, é a mesma luz que derrubou a São Paulo, a mesma luz que dirigiu pela noite aos filhos de Israel. Notaram vocês que aqui este anjo, ele estava cercado de uma nuvem, veio? Ele era uma nuvem pelo dia. Está vendo que ele é uma nuvem também? Ele é uma coluna de fogo, ele é uma nuvem. Está vendo? E aqui,
nem tinha aparecido, porque aqui ainda era dezembro. Mas para ele tinha. Tá? Agora, para mim, não precisa de Deus aparecer numa nuvem. Eu quero ouvir a voz dele. O que nós precisamos é de ouvir a sua voz. Está vendo? E a voz de Deus é a mensagem da hora. Então, por isso, vocês que têm filhos pequenos, o que vocês vão fazer? Defende a palavra, defende a mensagem da hora. Vocês, moças e rapazes, entenda, porque haverá, se hoje tem enganadores, haverá muito mais para te enganar. Mas há uma verdade que te tira do engano. A verdade nos tira do engano, mas você tem que valorizar ela, porque se você não valorizar ela, daqui a um pouco você está tão enganado com a ciência do mundo aí fora. Porque tem coisas aí fora para enganar qualquer tipo de pessoa. Seja rico, pobre, seja sábio ou ignorante, tem tudo aí para enganar. Mas tem aqui uma verdade para te livrar. Seja rico, pobre, seja letrado ou iletrado, está aqui a mensagem, é para isso, é para te tirar do mal que está acontecendo aí fora. Sabe? Então nós temos aqui a palavra bem clara para nós aqui, para nos defender de tudo isso, sabe? Tá? Então aqui, por exemplo, eu estava lendo aqui algo que o irmão Inácio leu aqui na terça-feira. Eu quero, só para os irmãos entender mais a respeito, no mesmo parágrafo, véu adentro, só para os irmãos entenderem uma coisa, porque muitas pessoas acham que a mensagem é algo à parte da Bíblia. Nós temos que entender que quando Deus, desde Gênesis para cá, para a Bíblia ela ficar aqui, ou ser completada aqui, tudo que Deus fala é Bíblia, é a Bíblia. A nossa própria vida aqui é parte do livro de Deus. Tudo é parte do livro de Deus. Por isso, está aqui, uma coisa que nós temos que entender, isso aqui, escute bem, que vocês vão entender. Agora, esta noite, parágrafo 11. Agora, esta noite, minha opinião é que tudo, aí tem uma reticência. Agora, eu sei que Deus pode fazer coisas que não está escrito nessa Bíblia. Ele tem feito isso em todas as eras. Você viu aqui? Por que Ele pode fazer? Porque quando Paulo estava aqui, quando a mensagem de Paulo ficou registrada, a de Irineu não ficou. Irineu tinha que aparecer na terra para dele ficar registrado. Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley. Quando William Branham aparece para ficar registrada, está aqui. Isso aqui é a Bíblia revelada. Tinha que vir primeiro acontecer para ficar escrito. É Deus completando a sua Bíblia. E nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Por exemplo, vocês creem que são eleitos? Pois é. Agora, como é que vocês... você já pensou se faltasse um de vocês? A Bíblia de Deus estaria incompleta. Porque se eu creio que sou eleito, como é que o corpo de Jesus vai faltando alguém? Então, se faltasse um, a Bíblia de Deus estaria incompleta. Então, você, ou qualquer um que ainda talvez vai nascer para completar, enquanto ele não nascer, não completa a Bíblia. E se nascer um eleito, ele vai ouvir essa mensagem. Ele vai ouvir porque ele faz parte dela. Ele faz parte dela. Então, por isso que às vezes o profeta fala assim, mas quando Paulo escreveu aquilo, aquilo não estava na Bíblia, claro que não estava, mas quando Paulo escreveu, passou para a Bíblia. Qualquer mensageiro que trouxe uma mensagem já faz parte da Bíblia. Agora é a última mensagem que veio. A mensagem do William Branham já faz parte da Bíblia. Aí sim, eu te garanto, completou. Nem palavras. Nem palavras completou. Pode não ter completado no número de pessoas.
Pode ser que tenha alguém para nascer ainda. O dia que nascer, completa. Mas pode ser por falta minha, que o rapto não aconteceu, ou falta de um de vocês. Pode ser o erro meu, a minha falha, as minhas falhas, a minha falta de crença, e eu tenho que chegar a uma posição. Pode ser isso que está faltando para mim, para Deus tirar o povo, porque pela palavra aqui já está completo. Não haverá mais nenhuma palavra escrita através de Deus, nenhuma. Nós aqui estamos exatamente repetindo o que Deus falou. E é por isso que quando chega, foi lá no princípio e no fim, o último capítulo, diz que você não pode tirar nem acrescentar nada dessa Bíblia. E quando foi falar isso aqui, às vezes vocês não prestou atenção aqui, aqui, verso 16, do último capítulo de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Está vendo? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. O último verso do Velho Testamento. Está vendo? Aqui, ele enviou o anjo para testificar, revelar. Está aqui, agora. Agora, tá mais embaixo disso, ninguém pode tirar nem acrescentar nada. Aqui está a revelação completa. Por isso que às vezes a gente fica pensando, olha, quantos pastores mais velhos que já faleceu? Cada dia está um. A semana passada, atrasada, foi o pastor de Montes Claros. Sempre está indo. Agora, tem os pastores novos aí que tem que ser bem ensinado para não rejeitar essa mensagem, para não complicar a vida das pessoas. Eles têm que ser bem ensinados. Eles têm, e o que ensina? Hoje, o Espírito Santo na mensagem. Se eles entenderem a mensagem como ela é, eles são bem ensinados. Mas se eles ficar vaidosos, porque a Bíblia diz que um homem mais novo, ele não pode nem ser pastor, porque é perigoso, porque ele pode se tornar vaidoso. Mas se ele não for vaidoso, então ele pode tomar Deus em sua palavra e Deus instruir ele. Amém. E ele instruir as pessoas que têm que ouvir a palavra, porque para ouvir a palavra de Deus, nós temos que ver que Deus tem que ter alguém para pregar. Irmão, por isso que eu falo, olha, vai surgindo doutrina. Você vê, existe essas doutrinas hoje, fica em casa. É uma doutrina que surge dentro da própria mensagem. Você monta uma igrejinha na sua casa. Agora, você não acha que isso está contra a Bíblia? Por causa e os 5 ministérios. Não diz que Deus tem que ter pastores para... Pois é. Agora, como você vai fazer uma igrejinha em sua casa? Você não está contra a Bíblia? Está contra a Bíblia, contra a mensagem. Porque na mensagem você não encontra. Você não vai encontrar isso. Porque o profeta nunca foi contra o que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia ele ensinou. Então, como você vai? Ou então vem aquela outra aí. Aperta o play. Está vendo? Ora, aperta o play. Deus nunca disse isso aqui na mensagem, nem na Bíblia. Para apertar o play, ele diz, ouve a sua palavra. Amém. Não é apertar o play para sentar lá e ficar ouvindo. Ué, se tem um grupo de pessoas, engraçado, esse tem grupo de pessoas. Eles têm os pastores para receber dízimo. Ué, e por que não pode pregar? Isso aqui começou lá em Montes Claros, eu lembro disso há 20 anos, há 25 anos, mandaram dos Estados Unidos para cada pastor um aparelho para rodar as fitas e chegaram a começar. Eu cheguei aí lá um dia, sentava lá e o pessoal só cochilando. Como que você vai se pregar aqui diretamente? Já fica difícil para as pessoas. Já pensou, você fica lá ouvindo
ouvindo e o pastor sentado. E ouvindo rodar um aparelho lá, pregando. Então, para que, pastor? Não, isso aí é tudo engano, tudo é para enganar as pessoas. E tem pessoa que, né? Vai, olha, eu não vou contra a Bíblia de jeito nenhum. Tudo que está escrito aqui tem que cumprir, ó. Tem que ter um homem, tem que ter igreja, para as pessoas virem na igreja, não é fazer uma igreja na casa, não. Isso é errado, isso é contra a Bíblia. O templo é lugar de adorar. Tem que ter um lugar. É claro que o templo mesmo não salva ninguém, não, mas o que está sendo pregado aqui salva as pessoas. É isso. A gente vê, irmão, como o profeta chegou a dizer, falou assim, olha, que quando eles foram tirados do jardim do Éden, eles iam lá, pelo menos do lado de fora adorar, tinha que ter um lugar para adorar, eles iam lá, porque antes era lá dentro, mas Deus tirou aquilo, eles não podiam entrar lá, mas eles iam e adoravam a Deus, porque tinha que oferecer sacrifício, eles tinham que fazer algo em algum lugar, e sempre houve, Deus nunca deixou um lugar na terra, assim, por exemplo, teve uma era que ninguém ia na igreja, tinha que adorar no mato ou em qualquer lugar, não, toda era tinha uma igreja para adorar. Tudo isso, por que eu estou falando, irmão? Porque o tempo está passando. Daqui um pouco, os mais velhos vão embora, aqueles que entendem mais alguma coisa, vão embora. Daqui um pouco, os mais novos fica meio iludido, né? Porque o espírito aí está iludindo todo mundo. Você nota que lá em Goiânia foi assim, os mais novos estavam lá, arrastou um grupo de pessoas e hoje nem crê mais na mensagem. Arrastou um grupo de pessoas para fazer com que as mulheres podem cortar cabelo, podem fazer o que quer. Já pensou? Quer dizer, tirou as pessoas e quem estava seguindo lá, que cria na verdade, que estava crendo e ouvindo, sai e faz o que uma pessoa manda. Não é melhor você fazer o que Deus manda? Amém. Nós temos que fazer o que Deus manda. E aonde que você encontrou em alguma mensagem o profeta encontra o que Deus manda? Nunca encontrou. Tudo que ele fala é Deus que falou. Sabe? Deus que falou. Então vamos mais aqui. Deixa eu ler algo aqui para os irmãos verem aqui. Ó. Vamos aqui. Eu quero... Qual a atração? Eu não vou ler, não. Eu quero ler essas duas mensagens aqui, ó. Para os irmãos verem. 7º selo, vamos aqui no 7º selo. Escuta bem aqui. Que eu estava falando sobre as duas escrituras. Ele aparece numa nuvem. E a outra aparece nas nuvens enviando 2 mensageiros. Porque, irmão, você tem que entender, é isso que você vê que a mensagem está certa. O mensageiro veio mostrar os dois lados. Ele veio mostrar o lado dos gentios e o lado dos judeus. E por isso que ele mesmo mostra essa diferença. Os judeus também vão receber Jesus como filho do homem. Mas por quê? Agora e outra coisa também. Porque ele já veio como filho do homem, para eles rejeitaram. Como ele cegou os judeus, então ele dá para eles mais uma oportunidade. E para salvar eles, ele tem que vir como filho do homem, porque a salvação, no final, depende da voz do filho do homem. Então hoje, por exemplo, a era de Laodiceia, que é os dons, não salva mais ninguém. O que salva hoje? A voz do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Cristo. Os judeus, na maneira que eles estão lá esperando. Agora, o que vai salvar eles?
quando Jesus voltar como filho do homem para eles, aí eles recebem salvação. Até então, não tem. A salvação depende do filho do homem para os judeus também. Mas quando ele retornar para lá como filho do homem, ele já deixou o povo daqui. Aí ele já levou o povo para a glória. Quem creu na mensagem do filho do homem corretamente vai para a glória. Aí ele desce lá, que está em São Mateus 24, ali ele desce lá como filho do homem. Através de quem? 2 profetas. E enviará os seus anjos para reunir os eleitos, não os eleitos gentios, mas os eleitos judeus. Porque os eleitos gentios estão sendo juntados por essa mensagem. Essa aqui está juntando os eleitos gentios. A de Moisés e Elias vai juntar os eleitos judeus. Então vamos aqui. Aqui, 173, eu creio que aqui eu anotei. Este período foi entre o sexto e o sétimo selo, que ele chama essas pessoas citadas por Jesus em São Mateus 24 e verso 31, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as 2 testemunhas, quando a trombeta soar, é a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. São Mateus 24, a 1 nós lemos, não para nós. Porque o mais claro para nós, ver que é para nós, é Lucas. Quando acontecesse isso, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então já aconteceu para nós essa nuvem, quer dizer, não apenas essa mensagem que veio através desse Deus que manifestou como uma pirâmide aqui, porque na verdade que ele veio, o profeta viu exatamente como uma nuvem, mas era o anjo do Senhor, ou os 7 anjos, né, na forma ali. Então disse aqui, ó. Então disse, quando a trombeta soa, é a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa, observe, uma trombeta soa. Ele disse, toque a trombeta. Agora, observe aqui no verso 31. E ele enviará os seus anjos, não 1, mas 2 deles, com rijo clamor de trombeta. Está vendo? E aqui ele enviou quantos? 1. Mas lá, 2. Porque... Exatamente, aí tem que vir os 2. E daí vem Moisés e Elias. Que quando eles falam assim, mas nós acreditamos em Moisés, Moisés está lá. Nós acreditamos em Elias. Elias significa todos os profetas. Elias está lá. Então aí eles vão crer. Aí é que eles vão saber que eles mataram Jesus. Então diz, o que é isso? Quando Deus está a ponto para falar, há um som de trombeta. Esta é sempre a sua voz. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala. Esses anjos virão com um som de trombeta. Você observe, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo tocou, está vendo? Quer dizer, o primeiro anjo foi Paulo, né? Aqui. Uma trombeta soou, o segundo anjo, uma trombeta soou, terceiro, quando ele enviou. Notem, mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todos numa grande coisa divina para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de uma trombeta e os selos foram abertos, rompidos. Uma trombeta, está vendo? Nota, reunindo os seus judeus eleitos dos 4 cantos dos céus. Ele mencionou os 6 selos, como temos visto, mas não falou nada do 7º. Ele nunca disse nada aqui a respeito do 7º selo, em parte alguma. Veja, imediatamente o verso 32 relata a parábola do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui. Está vendo? Aprendei, pois, a parábola, porque aqueles eram os eleitos. E esses eleitos não tinha jeito de Deus falar com eles entre os gentios. Tinha que ser levado para lá, porque os eleitos de Israel só pode receber a mensagem através de Moisés e Elias, e não entre os gentios.
Entre os gentios tem uma mensagem para chamar os eleitos para a noiva. É a que nós temos, que está sendo rejeitada quase completamente. Está sendo, irmão, se você olhar o mundo aí, a mensagem está quase completamente rejeitada. Sabe? E é por isso que nós estamos aqui para sustentar essa verdade da hora. E, ó, enquanto Deus nos dá vida, nós vamos sustentar que existe uma verdade que salva. Assim como foi nos dias de Noé, havia um homem ali 100 anos pregando que aquela arca era a salvação das pessoas. E insistindo, o mundo rejeitou, com 100 anos, as pessoas talvez nem passavam ali perto, esqueceu até que Noé existia. Mas ele estava ali crendo que aquela arca era a salvação da sua família. Continuou pregando, e Deus provou que era quando a chuva caiu. Agora, nós vamos esperar a chuva cair? Nós vamos esperar o grande juízo cair? Não, pois se nós temos, a porta está aberta para nós. Jesus é a porta aberta hoje. Então como nós vamos ficar esperando? E é por isso assim, não fica crendo assim de maneira que o diabo quer tardar a coisa. Ele quer colocar dúvida, ele quer que você fique olhando outras coisas. Não, olha a palavra. Você tem a palavra na sua casa, você tem a mensagem na sua casa também. O dia que você não puder vir na igreja, ouve. Você tem pregação que sai através da internet, você pode ouvir. Não desvaloriza a palavra não, senão Deus vai te esquecer. Já pensou ficar esquecido de Deus? Irmão, pense bem, se Israel, Deus mesmo cegou Israel, quer dizer, o próprio pai deles rejeitou eles por causa nossa. Pense o sofrimento de Israel, mesmo Deus rejeitando eles. O tanto que eles sofreram durante 2000 anos. E aquilo foi Deus que não quis falar com eles. E olha o pagamento que eles receberam. Pense bem os gentios rejeitar Deus. Que pagamento que vai ser? Pense bem. Então diz aqui: e ele enviará os seus anjos com trombetas, ajuntará os eleitos dos 4 cantos da terra. Agora, ele começa, veja, ele não diz nada a respeito do 7º selo aqui. Veja, ele falou do 6º selo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Mas observe: aprendei, pois, a parábola da figueira. Você viu aqui? Porque aqui é para nós. Essa parábola é para nós, porque ele não pregou, pregando os selos ali, ele não pregou o 7º selo, mas ele diz, quando chegou na hora, ele disse: aprendei para os gentios, aprende a parábola da figueira. Quando Israel voltar para a Palestina, eu estou trabalhando com vocês, porque eles estão lá esperando o Messias. Agora, você sabe que o Messias está aqui? O Messias fez algo nos nossos dias, era o Messias que estava fazendo. Era o Messias que estava revelando o segredo do coração. A parte Messias é isso que nós temos que entender. Deus manifestou na terra, mostrando que o Messias está aqui. Agora, ele vai para lá como Messias, mas quando ele for lá como Messias, ele é juiz para cá. Aí o sangue, não existe mais sangue. Eu creio que ainda existe até hoje. Enquanto existir, a mensagem faz efeito na minha vida e na sua. O dia que o sangue acabar, vai ficar só letra. Só letra. Então, por isso que você tem que entender isso. Se você está fraco e precisa de um médico, o que vai? O médico vai te receitar uma vitamina, não é? Se você é obediente, você vai tomar aquela vitamina que o médico receita. E você vai ficar forte. Aqui está a verdadeira vitamina hoje. Ele sabia, e ele é o médico dos médicos.
Ele sabia que nós estaríamos tão fracos nessa era, ele enviou a melhor vitamina para nós, para que as nossas fraquezas fossem tiradas, sabe? Fraqueza espiritual, ou então ignorância espiritual, de pensar que eu sou isso. Não, aqui vem o centro. Quando você é um eleito, você vai saber que existe um Deus que olha para você nas suas fraquezas, em tudo, e você nunca vai ser uma pessoa tão forte de modo para dizer assim: eles podem fazer, mas eu não faço. Não, de jeito nenhum. A pessoa que tem entendimento da palavra de Deus, ele para ouvir Deus falar. E ele acredita e sabe que quando Deus fala uma coisa, é porque eu e você está errado. E ele quer nos corrigir. Ele não quer que eu chegue com Pedro: Senhor, eles podem fazer isso, mas eu não faço. Sabe? Ele não quer ouvir isso de nós. Ele quer que nós baixamos a cabeça: Senhor, eu creio. Eu creio que eu não posso fazer isso, mas eu creio que a palavra do Senhor vai me ajudar em todo trajeto do caminho, até chegar a hora que eu não preciso nem mais de ouvir, que quando o corpo for transformado, essa mensagem, essa palavra, nós não vamos ouvir, nós vamos ouvir algo lá do outro lado. Mas nós não vamos ouvir nada mais sobre redenção. O dia que o corpo é transformado, nós não vamos ouvir mais sobre redenção. A redenção é enquanto o meu corpo vai ser transformado. Redimir é trazer de volta ao estado original. Depois que entra no estado original, então, aí já não há derramamento de sangue depois mais. É só enquanto eu e você está na ignorância do pecado. Mas chega um dia que, quando o corpo é mudado, você encontra com ele e verá ele como ele é. Aí sim, aí já não há mudança mais. Aí é eternidade, é gozo, é paz dali para frente. Mas até então nós estamos numa batalha. E a batalha Satanás não vai ganhar, porque Jesus já ganhou a batalha por nós. Ele já ganhou. Isso também é uma fraqueza, que tem pessoas que ficam na igreja um tempo: mas eu não estou dando conta. Mas quem que dá? Se você rejeita quem deu conta por você, como você vai chegar lá? Você não pode. Por isso, como nós sempre falamos, tem que ser igual Jim. Jim era daquele que sabia que ele não dava conta de parar de beber. Mas ele chegava: Jesus, Jim está aqui. Quer dizer, olha, Senhor, eu não estou dando conta de parar, mas eu estou aqui, Senhor. Me ajuda a parar de beber, me ajuda a parar de fazer a coisa que eu estou fazendo, me ajuda. Foi indo até que um dia, ia na igreja o tempo todo, mas um dia ela atropelado. Aí no hospital, Jesus, ao invés de Jim chegar na igreja, agora é Jesus que chega no hospital. Está vendo? Aí ele escutou, Jesus chegou e falou com ele: Jim, Jesus está aqui. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque ele estava insistindo em deixar de fazer uma coisa errada e não dava conta. Talvez aquilo ali era até para ele morrer, mas ele não morreu, foi para o hospital. Aí Jesus falou: Jim, Jesus está aqui. Jesus está aqui para te ajudar, você voltar. Quem sabe ele nunca mais bebeu. Porque Jesus está aqui. Eu creio que ele está aqui. Ele está aqui. Então, eu nem vou ler aqui, porque eu estou vendo a hora passar, mas o que eu queria que vocês entendessem é isso aqui, e não passar essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Por isso que eu preguei sobre a segunda geração. A segunda geração aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Tudo. Toda a palavra foi pregada dentro da segunda geração. Tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos estão aqui nas nossas mãos. Aqui, Não
ficou uma palavra sem ser pregada. Deus deixou tudo dentro da segunda geração da era de Laodiceia, sabe? Porque primeira eram os pentecostais, 40 anos. Segunda de 46 até mais 40 anos, Deus veio, apareceu na nuvem, apareceu nisso, apareceu na coluna de fogo, revelou os selos dentro da segunda geração, sabe? E dentro da segunda geração, os pentecostais rejeitou ele completamente. Por isso, irmãos, vocês têm que entender isso. Por que o mundo está piorando e por que a vida humana está piorando? Por causa da rejeição em 1962. Aqueles representantes das outras igrejas rejeitaram a palavra. Quem segue eles rejeita do mesmo jeito. Mas aqueles que ficaram, os pais, aqueles eleitos que ficaram do lado de Deus através desse homem, ele foi o representante da palavra. E aqueles que creram, os pais, e que foi ensinando os filhos, aqueles eleitos, eles continuam. Por quê? Porque houve os pais que entenderam aquela mensagem lá. E eles foram passando. É igual semente original, irmão. Planta feijão, hoje você pega um não original e planta, não dá nada. Mas planta o original, se ela ainda não dá. Vai dar porque ele é original. Então o original passa por original. Se seguir a mensagem que é original, ela vai até o dia que o último eleito entrar. E o resto é resto. Então por isso que vocês, pais, ensinam seus filhos, moças e rapazes, aprende que Deus está aqui para ajudar vocês. E Deus é a palavra revelada do dia. Não rejeita, porque senão vocês vão sofrer demais. Sabe? Vocês têm que ensinar, vocês pais, ensinam seus filhos, não importa a idade, sabe? Moças e rapazes, aprende a vir mais na igreja também, valoriza Deus, para Deus valorizar vocês. Não fica aí com essa coisa, às vezes um dia pode vir na igreja e não vem. Você acha o que você está perdendo? Você está perdendo a vida eterna. O que você está ganhando de ficar em casa? Tá? Ganha nada. Você está ganhando complicação mais na sua vida. Porque Deus quer, Deus é sensível, Deus é espírito. Se nós, irmão, olha o sofrimento daquele povo do Velho Testamento, quando Israel pecava, gente, mas como que ele sofria? Está vendo? Então, deixa eu só ler aqui, só para os irmãos verem uma coisa. Porque tudo você tem que aplicar as coisas da maneira, por isso assim, não adianta você tentar. Às vezes alguém até me pergunta em certas escrituras, eu falo assim, olha, se eu já tiver lido na mensagem para me explicar, eu explico para vocês. Se não, eu não entendo. Eu só entendo se Deus realmente já me revelou. Porque a mensagem é a revelação da Bíblia. Então vamos aqui. Eu já estou, daqui um pouquinho eu termino. Escute bem aqui, só para vocês entenderem aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Aí você vê, e as estrelas cairão do céu. Agora, você acha que estrela vai cair do céu? Tem jeito, tudo que Deus criou permanece eternamente. Estrela não cai do céu. Agora, você tem que entender a forma que é isso. O Éden satânico, se você pegar, você vai entender. Estrela, todo mundo sabe que estrela ou está relacionada aos perdidos ou aos salvos. Essas estrelas aqui. Você viu como que Satanás falou em Isaías? E ele era uma estrela. E como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva. Que a estrela da alva é Jesus. Ele é o Criador. Mas Satanás era uma estrela criada por ele. E como caísse do céu a estrela da manhã. Ele era chamado também de estrela da manhã. Está vendo? Aí você vai notar aqui, a coisa é o seguinte. Olha aqui,
E aí você não olha no sentido natural, você tem que olhar aqui, ó, ali. Ó. Era no sentido espiritual. Que quando isso estivesse acontecendo aqui, a era estava escura. Porque o sol, a lua, ela só dá, só clareia por causa do sol. A igreja só tem luz por causa de Cristo. Ele é o sol da justiça. Isaías capítulo 1, vocês notem que quando Isaías chegou e falou que eles seriam condenados exatamente por causa das luas novas deles. Lua nova significa que o sol não bate nela, ela não dá luz, ela não tem luz quando ela está nova. Então nós não devemos andar nessas luas novas, não. Nós sempre temos que andar no clarão da luz verdadeira, que é Cristo. Nós temos que receber isso. Então vamos aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Para aí vocês vão entender sobre essa escritura aqui, ó. Parágrafo 187 em diante. 188. Recordem, quando Jesus veio à Terra, quando ele estava lá na Palestina, não houve 1% do povo da terra que alguma vez tenha sabido que ele estava aqui. Nem 1%. Quando ele estava lá morrendo na cruz. Está vendo? Ele veio para apanhar aquele grupo eleito. Disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E tudo que o meu Pai me deu, tempo passado, virá. Eles o saberão, eles o ouvirão. Está vendo? Agora vamos. Observe a soltura desse espírito eclesiástico. Está vendo? Você está vendo aí o que esse espírito aí contra a mensagem? Vocês notaram agora o que o novo Papa está falando? Está tirando Maria de cena, que agora é Jesus. Que ela não é intercessora. Está vendo? Mas está vendo? Você sabe que a diferença, o profeta falou que a diferença entre católico era Maria. Mas e agora? Entre católico e protestante, e agora? Porque Trindade já crê. Tirou Maria, é um prato cheio para eles. Mas para nós não. Porque nós não cremos em Trindade, nós cremos num Deus único e verdadeiro. Quer dizer, para eles é um prato cheio, mas para nós já tem um prato cheio aqui, ó. Essa mensagem, essa aqui, tá? Esse é o prato cheio. Então, observe a soltura desse espírito eclesiástico, agora 20 anos mais tarde, depois desta guerra. Está vendo aqui? Essa parte aqui, e logo depois da aflição daqueles dias, a aflição era a Segunda Guerra Mundial, para levar os judeus para a Palestina. 20 anos depois daquela, você viu a soltura que ele falou com eles, falou assim: ó, vou dizer claro para vocês, está terminado para vocês, está vendo aqui? 20 anos depois, foi em 62. Ele mostrou para eles: ó, vou dizer claro, está terminado. Cada semente produz conforme a sua espécie. E aí para frente, vocês notam que daí para frente, ali para frente, aparece, não vamos contar assim, vamos contar que Deus já estava na terra, através dessa nuvem, exatamente para condenar os pentecostais. Para condenar. Porque através da mensagem escrita aqui, é uma salvação para nós. É um livramento para nós. E o resto ficou condenado exatamente por causa dali. Porque quando aparece é como o sol mais quente, irmão. Vocês notam que a primeira chuva era temporã. E chuva temporã é para levantar. É como se fosse a semente ainda verde. Mas a chuva serôdia era para amadurecer a semente. A chuva serôdia é quando a nuvem aparece. E ela não hibrida nada. Você vai amadurecer conforme o que está dentro de você. E quando o Espírito vem, é o verdadeiro sol.
Então vai depender do que eu tenho dentro de mim, vai depender do que você tem, vai depender dos seus filhos, vai depender do que você vai mostrar para eles e do que eles vão filtrar. Por isso que você tem que ensinar a verdade. A chuva serôdia é o sol mais quente, é Jesus na terra amadurecendo todo tipo de semente, tanto ruim quanto boa. Não há hibridação, a chuva serôdia não hibrida nada, vai depender do que eu já tenho, depender do que você tem. E só existe um espírito, tá? Então vamos, para mim terminar aqui. Então diz aqui, depois daquela guerra, nós vimos a soltura do espírito eclesiástico sobre o quê? Sobre o 7º selo. Tá? A 7ª trombeta é para os judeus, tá? Veja a lua escurecendo-se sobre o quê? Veja isso desenhado, o Filho do Homem sendo lançado fora da igreja, por isso que escureceu. O Filho do Homem é a mensagem da hora, sendo rejeitada hoje, não só pelos denominacionais, mas pelos que creem na mensagem. Tá? Por isso que muitos estão saindo da mensagem para pregar contra, que encontrou um defeito, falando sobre a nuvem, que isso é mentira. Mentira para eles, mas para mim é verdade. E por isso que eu estou aqui, para condenar quem está contra. Eu quero, a minha salvação e a salvação de vocês. Sabe? Porque se eu pregar que essa é a verdade, eu estou condenando eles, porque eles não querem crer. E eu, para mim ser salvo, eu tenho que crer que é a verdade. Nós temos que crer, né? Então diz aqui, sendo lançado fora. Que é isto? Unindo-se com o grupo eclesiástico, movimento ecumênico, com o Concílio Mundial de Igreja, tem feito que cada homem, o que essa coisa defende? Ora, você tem que renunciar a todos os seus ensinamentos evangélicos e coisas tais. Como pode 2 andar junto, a não ser que esteja de acordo? Não pode. Jesus disse que não pode. Como pode uma igreja, ou metodista, ou batista andarem juntos? Como pode a igreja de Cristo andar com os presbiterianos? Como pode o católico andar com o protestante? Como pode o protestante andar com o protestante? Mas a noiva pode andar com a palavra, qual é Cristo. Está vendo? Isto tem de estar de acordo, não o sistema eclesiástico, mas a palavra. Você tem de concordar com a palavra para andar com a palavra. Jesus assim o disse. Isso mostra que está certo. Você está vendo? Então, eu não vou ler mais, só isso aqui, só para a gente terminar. Vocês notaram que a palavra está aqui para nos defender. Agora, se a gente vai, por isso que eu sempre falo, quem tem que ver mais a respeito da palavra é quem prega. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas, por isso que não tem que ter uma igreja em casa. A igreja, Deus tem um lugar para ensinar as pessoas, para quando chegar em casa, vocês alimentar através daquela mensagem que vocês já têm, ler, mas porque vocês recebem um entendimento na igreja onde prega. Foi para isso que Deus deixou os homens para pregar. Então, cada homem é responsável pelo seu grupo. Tá? E eu estava até pensando, irmão, se um de nós aqui, por exemplo, se tiver um pastor em São Paulo, e um de nós, qualquer um, o irmão Zé, por exemplo, se o irmão Zé, e Deus viu ele, através daquele homem pregando lá em São Paulo, pois o irmão Zé vai mudar para lá, para aquele homem apresentar o irmão Zé a Deus. Não falha, irmão. Pode falar. Exatamente, e para ser cumprido é pregar. Exatamente, o 5º de Efésios é isso aqui. Deu uns para pastores, outros para doutores, outros para isso, outros para isso, outros para isso. Agora, não deu uma casa para juntar e outra casa ali, outra não existe isso. Se você encontrar, você me fala depois.
Tá? Então, vamos nos colocar em pé. Porque tem coisa que tem até perguntar, ou então pela internet, se vocês encontrarem, me fala. Vamos nos colocar em pé. Reunião com os diáconos, dia 16/11/2025, próximo domingo, às 10 horas. Então, vamos orar. Eu creio que foi um pouco difícil, mas vocês entenderam, né? Nós podemos pregar mais a respeito, só para mostrar. Vocês estão vendo que eu estou defendendo a palavra. Quando eu defendo a palavra, estou defendendo vocês. E eu não defendo a mim, num sentido. Quer dizer, eu estou pregando exatamente isso. Eu estou defendendo a palavra e nós estamos aqui para defender a palavra. Porque quando chegar aquele momento de transformação, que eu não posso fazer nada e você não pode, Ele faz. Aquele momento é só Ele que faz. Aqui eu e você pode colocar, ajudar no sentido, quer dizer, o que ajuda? Vem na igreja ouvir. Agora chega naquela hora de transformação, Senhor, aqui não tem jeito. Então quando chega esse momento, fala, isso que não tem jeito para vocês, eu posso deixar que eu transformo vocês e vocês vão encontrar comigo nos ares. Amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez a Tua palavra foi pregada, Senhor. E eu creio, Pai, que aquilo que devia ser feito, meu Deus, eu tentei fazer da melhor maneira, Senhor. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Meu Deus, como nós estamos vendo o mundo da maneira que está indo, Senhor. Meu Deus, se chegar um momento da nossa vida falhar, ou algo acontecer, meu Deus, que nós temos que descer para o pó da terra, meu Deus, ajuda que a vida do Senhor esteja em nós, Pai, para que nós possamos descer com vida, para que quando aquele momento chegar, essa vida que desce, levanta num corpo novo, Senhor, para que nós possamos encontrar com o Senhor nos ares. Ajuda as nossas famílias, Senhor, ajuda os jovens, ajuda cada família, que eles possam ensinar os seus filhos a maneira correta de fazer e de viver uma vida cristã. Meu Deus, ensinando eles essa verdade, para que eles não venham duvidar mais tarde, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda os irmãos que trabalham por conta própria, os irmãos que viajam. Meu Deus, que o Senhor guarda eles em todos os lugares, Pai. Meu Deus, os irmãos em casa, as irmãs que têm filhos, Pai, ajuda elas, Pai, para que essas crianças não venham machucar, Senhor. Meu Deus, que eles sejam bem criados, Pai, na administração do Senhor, Pai. Ajuda nós, Pai, e dá-nos uma noite abençoada, na paz do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.